galerinha, e se liga nessa nova aula onde nós vamos falar de PG, é isso mesmo, de progressão geométrica. Eu sou a Prof. Mari, não esquece de dar uma curtida aqui no meu vídeo, se inscrever no meu canal Marimática, para que a gente possa somar cada vez mais likes e inscritos e que a gente possa ter mais marimáticos e marimáticas possíveis aqui no nosso canal. Então não se esqueça, tá legal? Bom, nessa aula nós vamos falar de forma bem objetiva e bem resumida do que a gente pode trabalhar e envolver o termo geral de uma progressão geométrica. É isso mesmo. Quando a gente está falando de progressão geométrica, que é diferente da progressão aritmética, espero que você já tenha visto meus vídeos anteriores, lembre-se que nas progressões aritméticas a gente sempre vai somando um valor a cada termo. Na nossa progressão geométrica, nós vamos multiplicar os valores a cada termo. É isso mesmo, gente, ele vai crescer muito mais rápido do que uma PA. Então isso é um dado bem importante, você precisa entender que quando eu estou falando de uma PA, quer dizer que a PA ela cresce lentamente dependendo do tamanho da sua razão. A PG não, a PG ela vai multiplicando, multiplicando e multiplicando, quer dizer então que ela tem um crescimento muito maior ou um decrescimento muito mais rápido do que uma PA, tá? Importante você saber desses termos. Então quer dizer que numa PG, quando a gente está trabalhando com o termo geral, nós temos então os seus elementos, né, os seus números que vão compor essa sequência. Então lembrando que o número que está naquela primeira posição, ele é denominado de A1, tá? É o primeiro termo da minha PG. Segundo termo da minha PG é a segunda posição, ele está na segunda posição. Terceiro termo, terceira posição. O nosso AN, ele pode ser uma posição qualquer. Você pode escolher, ou o exercício pode trazer qual é a posição que a gente precisa trabalhar com aquele termo. Então ele pode estar na posição, se ele for a 10, ele vai estar na posição 10, se ele for a 12, ele vai estar na posição 12, e isso também vai interferir na hora da gente jogar os valores na nossa fórmula. Um ponto diferente que a gente tem de quando eu estou falando de PA e de PG é que na PA a gente chama a razão DR. Na PG nós vamos chamar a razão de Q de queijo. É isso mesmo. Esse Q de queijo vem de quociente, tá? Então não esqueçam, PA, R de razão, PG, Q de queijo, Q de quociente, beleza? Então esse é um ponto bem importante que você precisa estar bem claro com relação a isso. Como que é a nossa fórmula do nosso termo qualquer, do nosso termo geral da nossa PG? Então, aquele termo geral, ou seja, aquele AN, é igual ao meu primeiro termo da minha sequência, vezes a minha razão, elevado, nós vamos ter uma potência da posição daquele termo menos 1, tá? Então, dependendo da posição que eu for encontrar esse termo, é o que a gente vai colocar no lugar do N. Lembre sempre que o N é a posição, N é a posição, tá? A gente precisa estar na ponta da língua quando eu estou falando, então, desse N, que ele indica a posição que aquele termo tem que estar. Voltando aqui, então, eu trouxe um exemplo bem claro, bem objetivo de como que a gente faz para encontrar a razão de uma PG. Se na PA a gente pegava o segundo termo e subtraía do primeiro, ou seja, pegava o próximo menos o anterior, na PG a gente vai dividir, a gente vai pegar o próximo termo e dividir com o anterior. Sempre vai ser assim. Então, na PA a gente subtrai a razão, na PG a gente divide, tá? Calma, professora, que vai ficar, calma, galerinha, que vai ficar bem mais claro. Então, se eu quero encontrar qual é a razão nessa PG 2, 6 e 8, então lembre-se que aqui agora eu tenho que a minha razão é um Q. Gente, o meu Q ele não colabora, tá? Então, eu tenho que a minha razão é o Q. E o Q, que é a razão, vai ser igual. Eu vou pegar o próximo termo, que é o 6, e vou dividir do anterior, que é o 2. 6 dividido por 2, 3. Podia fazer isso com outros elementos também, olha lá. Vamos fazer se dá o mesmo valor? Pegar o próximo, ó, 18, menos o anterior, também vai dar 3, ó. A razão é 3. Quer dizer, então, que eu tenho uma PG, uma progressão geométrica, em que a minha razão é 3. E isso confere, ó, porque se eu fizer 2 vezes 3, 2 vezes 3, 6. 6 vezes 3, 18. 18 vezes 3 vai dar o próximo termo e assim sucessivamente, tá legal? Então, isso é a ideia básica do que é uma progressão geométrica, com diferença, então, de que quando eu tenho uma PA, eu vou somar termos e quando eu tenho uma PG, eu vou multiplicar termos. Vamos lá para que a gente possa ver um exemplo de como aplicar essa fórmula e identificar algum valor, porque tem muito exercício que envolve a progressão geométrica. Se liga aí!
Vamos lá então resolver esse exemplo onde nós vamos utilizar a fórmula de uma progressão geométrica. Se liga aí. Bom, então nós temos uma PG, dado uma PG 2, 6 e 18. Qual é o oitavo termo então dessa PG? Então primeiro que a gente tem a nossa fórmula aqui do nosso termo geral, né, do nosso termo qualquer, onde eu tenho que a n é igual a 1 vezes a razão elevada a n menos 1. Fórmula que você tem que decorar e tem que estar na ponta da língua, tá? E aí a gente vai tirar alguns termos que a gente precisa. Primeiro, eu já tenho o A1, né? O A1 é 2. Olhando lá na minha sequência, eu já sei que o primeiro elemento, o elemento que está na primeira posição, o primeiro termo, é o 2. Outra informação que eu preciso é o meu Q. Quem é o meu Q? Lembra que quando a gente está falando, então, de razão de uma progressão geométrica, que nem a gente acabou de ver, eu vou pegar, então, o elemento que está na frente e dividir pelo elemento que está anteriormente. Então, vamos lá, eu vou pegar o segundo elemento, que é o 6, dividido pelo 2, que vai dar 3. Então, eu já tenho que a minha razão é 3, já tenho que o meu primeiro termo é 2, ó, já tenho o valor para substituir aqui, já tenho o valor para substituir aqui. Quem é o meu N? Gente, se eu quero o oitavo termo, quer dizer, então, que eu vou ter que identificar qual é o A8. Eu vou ter que identificar qual é o elemento que está na oitava posição. Ou seja, em vez de eu encontrar o meu AN, eu vou ter que encontrar o N igual a 8. Que é aquele elemento que está na oitava posição. Então, se eu quero o A8, que eu não tenho, eu sei que o meu N, a posição desse termo, é 8. Então, olha lá, eu já tenho o A1, eu já tenho a razão e já tenho o N. Agora, nós vamos bora lá encontrar o meu A8, que é um termo que está na oitava posição. Quer dizer que se eu fosse multiplicando a razão aqui nesses termos, na hora que eu chegasse na oitava posição, eu vou encontrar esse termo A8. Só que agora nós vamos fazer isso substituindo na fórmula, tá? Então eu vou encontrar que o meu A8, que é o termo que está na oitava posição, é igual ao meu A1, que é 2, vezes a minha razão, que é 3, elevado. Quem é o meu N? O meu N é 8 menos 1, tá? Então, o meu A8 vai ser igual a 2 vezes 3, 8 menos 1, 7. Gente, vai aparecer mesmo aqui na nossa progressão geométrica números um pouco maiores, né? Até porque a gente está sempre multiplicando e a gente vai crescer muito rápido. Então, quando eu tenho 3 elevado a sétima potência, isso é a mesma coisa que 3 vezes 3 vezes 3 vezes 3 vezes 3 vezes 3 vezes 3, 7 vezes. Cuidado, não é 3 vezes 7, que é 21, é 3 vezes 3 vezes 3 vezes 3 vezes 3, 7 vezes. E isso vai dar 2.187. Então, eu tenho aqui que esse A8 vai ser igual a 2 vezes 2.187, tá? E agora nós vamos fazer essa multiplicação. 2 vezes 2.187, que vai dar, fazendo conta, eu quero que você monte essa multiplicação aí, que vai dar então 4.374. Quer dizer então, olha isso, gente, que absurdo, né? Que se eu for multiplicando o próximo termo sempre por 3, que é a minha razão, o oitavo termo vai dar 4.374. Grande, né? Mas olha como a fórmula do nosso termo geral nos ajuda a resolver esse tipo de exercício. Lembre-se, fica a dica importante. Claro que aqui eu resolvi um exemplo onde eu tinha que encontrar aquele elemento do termo geral que estava na oitava posição. Muitas vezes ele dá o elemento que já está lá na oitava posição e pede para você encontrar o primeiro termo. E aí cabe a você então achar qual é o melhor caminho e como que a gente pode resolver. Tudo bem? Então eu espero que tenha ficado claro para você esse exemplo e não saia daqui que tem mais um exemplo quente aí na próxima. Vamos lá? Se liga nesse exemplo aqui de PG agora. Vamos lá. Qual a razão de uma PG em que o A1, ou seja, o primeiro termo é 5 e o quarto termo é 135? Veja bem, ele está pedindo agora qual é a razão. Quer dizer, então, que eu vou ter que encontrar qual é o valor do quê, tá? Então, veja que a gente já está começando a trazer alguns exemplos em que vai mudar essas informações, tá? Então, é importante que você olhe, analise e interprete a situação. Mas vamos lá, vamos resolver. Então, eu tenho que o meu A1, o primeiro termo, é 5. Isso o próprio exercício já está dando, tá? Então, eu já tenho aqui quem vai ser o meu A1. O que é a minha razão? É o que a gente precisa encontrar, tá? Então, a gente vai ter que substituir na fórmula e encontrar o meu que, beleza?
Outra coisa que nós temos é que o A4, olha lá, o A4 é 135. O que quer dizer que é o A4? Quer dizer que o elemento que está na quarta posição é o 135. Eu podia dizer que esse era o último elemento da minha PG, tá? Então quer dizer que se o A4 é 135 e eu vou considerar que ele é o meu último elemento, então aqui nesse caso o meu N vai ser o 4. Por que o N é 4, professora? Porque aqui é como se eu tivesse o AN e o meu N é 4, tá? Então isso é um ponto bem importante que eu preciso que você se ligue nisso e não esqueça, então, que aquele N é da posição. Feito isso, a gente já consegue jogar os nossos valores na fórmula. Então, o que a gente tem? Ó, que o A4 é igual ao A1 vezes a minha razão. Quem é o meu N? Se eu estou falando que eu vou pegar o A4, quer dizer que a posição é 4, então o meu N aqui é 4. Quem é o meu A4? 135, substituindo na fórmula, olha lá. Quem é o meu A1? 5 vezes a minha razão, que é o que eu quero encontrar. 4 menos 1, 3. Aqui nós vamos cair numa equaçãozinha exponencial, tá? A regra básica, a gente precisa estar ligado nisso. Esse 5 que está multiplicando, eu vou passar ele dividindo do outro lado, tá? Então vai ficar 135 dividido por 5 igual a Q elevado ao cubo, tá? 135 dividido por 5 vai dar 27, igual a Q elevado ao cubo. Lembra da nossa regrinha de equação exponencial? Se você não lembra da nossa regrinha da nossa exponencial, a gente pode pensar assim também, ó. Que número elevado ao cubo que dá 27? Que número elevado ao cubo que dá 27? Que número vezes ele mesmo? 3 vezes vai dar 27. Olha lá. 3 vezes 3, 9 vezes 3, 27. Quer dizer, então, que 3 elevado ao cubo dá 27. Logo, o meu Q é 3. Então, ele perguntava qual é a razão de uma PG em que o primeiro termo é 1 e o A4 é 135. A razão, então, dessa PG é 3. Quer dizer, então, que se você pegar o 5, multiplicar por 3, o próximo elemento multiplicar por 3 e multiplicar por 3 de novo, nós vamos chegar nesse quarto elemento, que é o meu 135. Nesse caso, a fórmula ajudou, então, e nos auxiliou a calcular a razão dessa linda e maravilhosa progressão geométrica. Não esqueça de colocar e anotar todos os elementos que nós temos aqui e depois só substituir na fórmula. Se joga nessas progressões geométricas e seja muito feliz. Um beijo bem grande do fundo do meu coração e até uma próxima!